Ontem, por exemplo, quando surgiu o assunto da lesão do Caleri. Todo mundo estava fazendo essas anquetas, se o Caleri realmente machucar, você consegue ver lá se o São Paulo vai fazer alguma coisa? Consegue não sei o quê? Eu estava ontem no supermercado, fazendo umas compras, e o pessoal estava assim, Zanqueta, teve alguma coisa, não sei o quê. Eu falei, cara, até onde eu sei, o Caleri nem teve o resultado do exame. Tava, inclusive, falei isso no grupo. Aí, do nada, vem assim a nota do São Paulo falando que o Caleri realmente lesionou. Eu falei, então, peraí. Agora eu vou consultar e vou perguntar, porque eu estava esperando sair essa notícia para saber o que o São Paulo ia fazer. Um pouco depois, voltei pro pessoal e falei assim, ó, tem informação, vou publicar para vocês. Aí o pessoal até falou, pô, o Zanqueta sumiu, não sei o quê. Ainda fui escrever a matéria, que ele estava voltando para casa do supermercado. Cheguei em casa, coloquei as compras ali na porta da cozinha e falei assim, vou escrever a matéria, depois eu termino minhas paradas aqui. E escrevi a matéria e coloquei lá as informações. O São Paulo, que inclusive depois, né, não sei se foi depois, junto, sim, eu sei que o GE também deu uma informação parecida, não exatamente igual, mas parecida com a minha, que eu tinha apurado, sobre o São Paulo, sim, e buscar um jogador para ataque, porque se era entendido, principalmente pela diretoria e pelo Zubeldia, por todo mundo, que o São Paulo precisa de mais um atacante de área. Na época, já era pedido ter o Caleri e o André de Silva, e aí o Rian acabou entrando como terceiro atacante. Neste momento, o São Paulo sim entende que é primordial e fundamental que o São Paulo tenha mais um jogador. Ah, mas e aí não dá oportunidade para o André e nem para o Rian na hora que precisa? A questão não é essa. É questão que o Rian, ele vai começar a ganhar minutos, vai começar a ganhar, mas você não pode descarregar nele a responsabilidade toda. Esse é o ponto. Segundo, o André Silva, ele tem características diferentes de jogador de ficar mais preso na área. Jogador brigador, jogador forte, só de porrada. O Caleri tinha mais essa coisa. Então o São Paulo hoje tem escolhas. Ele tem vertentes para fazer escolhas de como é que vai querer atuar e como é que vai querer projetar o seu futuro. Então, por exemplo, o São Paulo tem alguns nomes mapeados que foi o que eu escrevi. A primeira pergunta é: o São Paulo vai contratar um substituto para o Caleri? Sim, o São Paulo quer contratar um substituto para o Caleri e tomou essa decisão ontem em conversa entre os dirigentes no CT, junto com os Beldia. Não sei se foi no CT, eles conversaram, tá? Sei que teve uma conversa, um papo entre eles. Dois, o São Paulo quer contratar, se o Luiz Gustavo realmente não tiver uma visibilidade de volta, o São Paulo também quer contratar um primeiro volante na janela. Zanqueta, e o FIDIC? Como é que fica essa parada, então, do negócio do FIDIC? O São Paulo tem algumas decisões para tomar. O São Paulo vai ter que fazer venda e o São Paulo vai ter que tomar decisões na janela de meio de ano. Uma das coisas que eu já venho falando com vocês, aí eu volto a falar que é gostoso a gente fazer o vídeo sempre, é que eu já tinha falado para vocês, olha, o André Silva é uma das bolas da vez do São Paulo de vender. A Udinese tem muito interesse nele para fazer uma compra. Quem está na Udinese? Brenner. Brenner está lá em uma fase e pode ser uma negociação casada. Eu já tinha falado isso para vocês antes. Então, o Brenner é um jogador que está na mira. Lembrando, para quem adora esse cenário, eu ainda refoquei na matéria. O Juliano Bertolucci, empresário do Oscar, empresário do Cedric, que na hora de falar negativamente sobre as relações, as pessoas adoram colocar isso. Mas na hora de falar positivamente, as pessoas esquecem. O Juliano Bertolucci, empresário, que ajudou ao trazer o Oscar, que sugeriu o Cedric, que deu certo também e que se mostrou uma decisão acertada, é o empresário do Brenner, que sim gostaria de voltar para o São Paulo, e sim, o Brenner é uma opção interessante. Vamos imaginar que o São Paulo consiga vender o André Silva. Eu estou fazendo uma situação hipotética, não estou dizendo que isso é informação. A informação é que o São Paulo mapeia o Brenner. É uma opção interessante e o Brenner gostaria de vir para o São Paulo. Isso é informação. Ponto. Agora vamos a simulação que eu estou fazendo, que eu já tinha dito, inclusive, antes, até num dia que eu fiz uma gravação de um vídeo com os membros, eu cheguei a fazer essa colocação. Vamos imaginar que o São Paulo precise de dinheiro e venda o André Silva para o Udinese. E casado nessa negociação, o São Paulo fala assim: então me cede aí o Brenner por um ano de empréstimo, um ano e meio, sei lá, faz algum bem bolado com ele e traz o Brenner. Ou seja, você consegue botar um dinheiro para dentro, consegue manter um reforço de um atacante que é chegar e vestir a camisa. Claro, características diferentes, outro cenário, mas é o Brenner. É uma ex-Cotia, já conhece a estrutura, conhece todo mundo, conhece a torcida, é um velho conhecido, tá mais maduro. Sim, eu particularmente não sou o maior fã do Brenner, acho que ele oscila muito, mas eu vejo, por exemplo, numa negociação que seja que ajude com grana e ao mesmo tempo traga um jogador, eu vejo ótima. Se é que isso é possível, tá? Eu não estou dizendo que isso está sendo negociado, estou dizendo que é uma possibilidade aventada.
O outro cenário é aquele Carlos Vinícius, que eu já não gosto tanto, que é um jogador mais forte, mais de briga, mais tipo Caleri, que é mais caneludo mesmo, que é aquele cara que sai na porrada, que estanca com os caras, com o zagueiro, segura mais, faz pivô. Não é um cara tão marcador de gols, mas é um cara de briga no ataque para poder prender. É um cara que agrada, por exemplo, ao Zubeldia, o estilo dele. É um cara que ficará livre no meio do ano, e ficando livre é aquele convite para o São Paulo poder fazer aquelas negociações. A gente fala assim, mas o São Paulo não tem dinheiro. Sim, mas o São Paulo também tem que existir. O São Paulo também tem que sobreviver e ter jogadores. Imagina que machuque 7 jogadores do time, o São Paulo vai ter time? Vai jogar com sub-15? Não existe isso, gente. Existe uma questão de coerência e bom senso. Por isso que eu digo para vocês, algum lugar nós vamos sangrar. E às vezes sangrar significa você vender um jogador que você não queria, tipo um André Silva, e você repor com outro. Aí você falou assim, mas Anqueto, o São Paulo falou, você falou que o São Paulo quer ter, de repente, 3 jogadores no ataque. Tudo bem, você pode vender o André Silva, traz um outro atacante, tipo um Brenner da vida, você vai ter Brenner e Rian, e você pode contratar um outro terceiro jogador que esteja disponível no mercado. O próprio Zubeldia indicou lá 3 ou 4 jogadores sul-americanos que poderiam fazer essa função, que são jogadores mais maduros, mais experientes, que são com certeza mais baratos. Que são jogadores que atuam no mercado sul-americano e que teriam custos menores para poder fazer. E, cara, assim, machucou o Caleri. Ontem é uma lista de nomes já oferecidos para o São Paulo para a janela de meio de ano, para já fazer acordo. De repente o jogador já fica treinando no CT, já faz adaptação, já para já quando já vira a abertura da janela no meio do ano, o cara já está até adaptado. E aí ele faz trabalho de condicionamento. E quando volta o futebol, quando voltar o futebol, o cara já está entrosado no grupo, o cara já está ali, não vai deixar para contratar exatamente na hora da janela. Tem essas perspectivas, tem essas prerrogativas. Existem outras coisas que o São Paulo tem de espera nesse meio tempo, tipo o próprio Marinakis. Fechou a questão com o Marinakis, você vai ter uma injeção de, sei lá, 125, 130 milhões de dólares no primeiro ano. Você tem a possibilidade de receber algum tipo de jogador do Nottingham Forest, ou que eles tenham interesse, que eles possam comprar e deixar 6 meses no São Paulo. Já falamos sobre essa questão também. São possibilidades. Eu não estou dizendo que isso já foi dialogado, mas eu enxergo isso como uma possibilidade relativamente sadia.